O evangelho de hoje, bastante longo, como a maior parte dos evangelhos que nós estamos acompanhando ao longo dessas últimas semanas do tempo da Quaresma. E um evangelho que nos mostra que a Quaresma é tempo em que Deus nos chama a sair dos túmulos. Às vezes, nós estamos trancados em alguns túmulos, atados de pés e mãos, com o rosto coberto, e não queremos ver o óbvio, e não queremos ver a beleza da vida. Nós acabamos de ouvir esse evangelho longo, que narra a ressurreição de Lázaro. Se eu começar a falar desse evangelho, nós podemos terminar amanhã de manhã, porque tem vários elementos. Mas eu gostaria de chamar a atenção para dois personagens do evangelho de hoje. E aqueles que nos acompanharem na missa de amanhã, talvez eu fale de outros personagens. Mas hoje eu gostaria de chamar a atenção para Marta e Jesus. Por que o padre quer chamar a atenção para esses dois personagens? Porque Marta, e Maria também repete aquilo que Marta faz, de uma maneira um pouquinho diferente, mas esses dois personagens travam uma conversa, um diálogo que nos ensina muito. Nós ouvimos Jesus que ouve uma notícia. Lázaro, aquele teu amigo lá de Betânia, está doente. E Jesus continua vivendo a sua vida, fazendo as suas coisas, porque ele sabe que essa doença será motivo para que as pessoas creiam nele e naquilo que ele está dizendo. Bom, nós sabemos que essa doença levou Lázaro à morte, né? E quem era Lázaro e quem eram suas irmãs, Maria e Marta? Eram irmãos, nós não sabemos mais nada sobre eles, pelo menos o Evangelho de São João não nos dá mais nenhum dado sobre eles, mas sabemos que esses três irmãos são muito amigos de Jesus. E vivem numa comunidade, numa pequeno vilarejo chamado Betânia, não muito distante de Jerusalém. São João diz que são 3 quilômetros. E Betânia, e mais especificamente a casa de Marta, Maria e Lázaro, é o lugar onde Jesus repousa, repõe suas energias. Não é à toa que muitas casas de retiro espalhados pelo mundo têm o nome de Betânia, né? E é interessante porque às vezes essas casas de retiro têm diferentes espaços e às vezes os espaços são nominados, né? A sala Marta, a sala Maria, a sala Lázaro, ou às vezes tem 3 capelas de Marta, Maria e Lázaro, enfim. Só para dizer que esse lugar é o lugar onde Jesus vai fazer um encontro com a comunidade, porque Marta, Maria e Lázaro representam a comunidade. A comunidade que crê, a comunidade que acredita, a comunidade que acolhe, a comunidade que serve, porque cada vez que Jesus vai, em outro episódio, né? Estão lembrados do episódio em que Marta e Maria e Lázaro acolhem Jesus em casa, e Maria está lá aos pés de Jesus ouvindo o que Jesus está falando, e Marta super atarefada com os afazeres da casa. Então, é a comunidade que acolhe, que serve, que está preocupada, será que o que vamos oferecer para comer, aonde é que vamos colocar tanta gente para dormir. Mas também essa comunidade é a comunidade que chora, é a comunidade que se entristece, que perde um ente querido, né? Então, Marta, Maria e Lázaro representam para nós hoje toda a comunidade. E aí Jesus, depois de um tempo, 4 dias, depois da morte de Lázaro, então ele vai até a comunidade, ele vai até a casa de Marta, Maria e de Lázaro. E aí a primeira pessoa que vai ao encontro dele, e aí São João é bem claro, dizendo, olha, Jesus nem entra no vilarejo, nem entra no povoado, Marta vai atrás de Jesus, ela vai ao encontro do Mestre Jesus. E aí, interessante, quero chamar a atenção para essa personagem, por quê? Porque ela nos fala como que nós
recebemos a fé e como que nós vivemos a nossa fé. Primeira coisa que Marta diz para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Marta é aquela, neste momento, parte da comunidade que vive a sua fé pautada nos acontecimentos do passado. É aquela que olha, se a coisa tivesse sido diferente. Se o padre não tivesse sido transferido. Se a coordenação não tivesse sido trocada. Se eu tivesse rezado aquele terço, aquele dia. E sexta-feira o Santo Padre, o Papa, concedeu indulgência plenária. Eu não acompanhei, não rezei, não fiz meu exame de consciência. Já foi, já passou. Marta representa aquela comunidade que vive estacionada no passado, se lamentando porque Deus não fez o milagre no passado. Aí Jesus interpela Marta, né? Diz lá: Senhor, né, se tivesse estado aqui, ele não teria morrido. E aí Jesus diz: teu irmão ressuscitará. Aí Marta faz o quê quando escuta isso de Jesus? Sim, Senhor, eu creio que ele vai ressuscitar no último dia. Marta migra do passado para o futuro. Ela vai lá no futuro. Eu sei, Senhor, eu acredito que ele vai ressuscitar. Marta aqui agora representa a comunidade que está preocupada e esperando que Deus faça lá. Daqui 10 anos, daqui 20 anos, quando eu morrer, quando eu ficar velho, né? Eu, como padre, escuto muito isso. Padre, agora eu tenho que criar os meus filhos, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu montei um negócio agora, estou meio sem tempo. Quando eu estiver aposentado, aí eu vou começar a participar da missa todo domingo. Quando eu estiver aposentado, eu vou começar a rezar o meu terço todo dia. Quando eu estiver aposentado... Eita! Às vezes nós ficamos demais no futuro. Planejamos demais o futuro. E aí Jesus responde, né? Para Marta, assim. E para todos nós. Versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Não é quem creu em mim no passado e não é quem vai crer em mim no futuro, mas quem crê em mim no presente, mesmo que morra, viverá. Jesus chama Marta para o presente, para dizer: não se lamente com o passado, porque o passado já foi. Não se angustie pelo futuro, que o futuro ainda não temos. Viva o presente. Deus pode fazer hoje na nossa vida. Deus pode fazer agora na nossa vida. Agora, para que Deus faça hoje, agora na nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos crer hoje. Eu já, lá atrás, eu acreditava em Deus. Eu tinha bastante fé, eu ia mais à igreja, eu fazia minha oração antes de dormir. Agora não dá mais tempo, padre. No futuro eu vou fazer, um dia eu volto a fazer tudo isso. Um dia eu volto a ser um cristão bom de verdade. Jesus está dizendo, é agora. É por isso que eu chamei a atenção para esta personagem importante, Marta. Marta nos ensina, né, por meio de Jesus, que não podemos ficar presos no passado e nem no futuro. Às vezes a nossa oração é muito assim, né? Se Deus tivesse me atendido, né? Se Deus tivesse acolhido o meu pedido, aquilo que eu pedi lá ontem, anteontem, semana passada, mês passado. E aí nós esquecemos que Deus pode e quer agir na nossa vida agora. Só que depende da nossa abertura. Por quê? Porque Deus não precisa da nossa fé para realizar coisas
na nossa vida. Deus não precisa da minha fé para ser na nossa vida, mas Ele precisa da nossa fé para que nós possamos receber aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele faz e aquilo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. Então, meus irmãos, a liturgia de hoje é um convite para nós a pararmos de olhar tanto para o passado, olharmos tanto para o futuro e olharmos mais para o presente. A gente tem acompanhado algumas coisas, né, nas mídias sociais, e eu recebi algo assim hoje, alguém disse assim: fazia muito tempo que nós não vivenciávamos uma quaresma de verdade, como essa que nós estamos vivenciando este ano. Sem festa, sem bebedeira, né? Estamos trancadinhos em casa. Espero que estejamos em casa rezando, fazendo as nossas orações. Mas aí estava pensando, muitas vezes nos prendemos a coisas externas e esquecemos de preparar o nosso interior. Preparar uma boa Páscoa não é simplesmente deixar de ir a uma festa, deixar de beber bebida alcoólica. Isso é muito externo. Preparar-nos bem para a Páscoa significa crer no presente que Jesus é o Senhor da vida e Ele pode nos dar verdadeira vida. Lá no último dia, sim, mas hoje também. Deus pode fazer um milagre na nossa vida hoje. Deus pode transformar a nossa história hoje. Mas o que nós precisamos fazer? Mudar o nosso coração hoje. Fazer com que, de fato, tudo aquilo que nós ouvimos de Jesus ao longo da semana, por meio da sua palavra, brote em nós um desejo ardente de mudança. Porque Ele pode. É o que nós ouvimos na primeira leitura, né? Primeira leitura de hoje, nós ouvimos lá da profecia de Ezequiel. Ezequiel é considerado o profeta da esperança. Por quê? Ele está no exílio na Babilônia, uns 590 anos antes de Cristo, e ele tem uma imagem, né? Ele vê a imagem dos ossos ressequidos, né? Que saem do túmulo. Olha que imagem, né? Um pouco macabra, mas para nós entendermos. Porque às vezes quando a gente está no exílio, quando a gente está no deserto, parece que Deus está longe, parece que Deus nos abandonou. E é justamente essa imagem que Ezequiel quer nos tirar. A imagem de um Deus que não está presente diante da nossa dificuldade, diante dos nossos tormentos e diante da nossa sequidão. E aí ele diz, né, na primeira leitura, olha, veja, você vai ver, as sepulturas vão se abrir e esses ossos ressequidos, eles vão ganhar carne, vão ganhar músculo, vão ganhar pele. Né? É uma imagem que fala da ressurreição dos mortos, né? Mas para mostrar ao povo que não fique desesperado diante das atribulações da vida. Nós falamos muito nas últimas semanas sobre coronavírus, sobre isolamento social, sobre perda de empregos, né? Dificuldade de manter as nossas atividades. E no meio de tudo isso, nós podemos ser aqueles que vamos estar olhando demais para o passado, como era bom antes, quando não tínhamos esse surto, quando não tínhamos essa epidemia, ou podemos ficar presos no futuro pensando, daqui a alguns meses vai ser um desastre no Brasil e no mundo. Daqui a uns meses vamos ter muita gente morta, vamos ter muitas pessoas desempregadas. Deus está nos convidando a olharmos para hoje. Hoje nós somos convidados a ter fé, a acreditar nesse Deus que pode gerar vida aonde nós não enxergamos vida. Nós somos convidados a olhar para esse tempo difícil com um olhar com mais fé. Podemos olhar com mais esperança. Então, meus irmãos, peçamos nessa liturgia o dom e a graça de termos este olhar que teve Ezequiel, este olhar que tem Jesus, e este olhar novo que passa a ter Marta e Maria
diante da ressurreição do seu irmão Lázaro, quando Jesus diz para ele: Lázaro, vem para fora, saia desse túmulo, esse túmulo que te prende, te aprisiona, que te amarra, te amordaça, esse túmulo que cheira mal, esse túmulo que não dá vida. Venha para fora, escute a minha palavra, ouça aquilo que eu tenho para dizer. Que verdadeiramente esse Cristo vivo e ressuscitado possa transformar a nossa vida hoje, neste momento difícil. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.